Ruínas, a trepadeira de almíscar amarelo. Esse nome, eu não estou certo de que este nome seja o nome oficial em português, porque eu não achei o livro de referência em português. A trepadeira de almíscar amarelo, em inglês é Yellow Musk Creeper. Ela é uma criatura do livro Aventura da Tumba da Aniquilação, considerada uma das aventuras mais difíceis do D&D. Que existe desde o AD&D, que foi sendo adaptado a cada nova edição, ela é adaptada, porque, salvo engano, ela é uma criação dos designers originais. Eu não sei se é do Gygax, mas eu acho que é. A Tumba da Aniquilação traz essa criatura, e eu vou te falar, eu já usei essa criatura na Forja do Amanhã, e foi bem legal, foi um encontro muito interessante, que eu incorporei ela no lore. Mas por que eu trouxe ela para falar sobre ruínas? É muito comum que você, ao descrever ruínas em qualquer lugar, né, com exceção talvez de quando você vai descrever ruínas no subsolo ou em regiões árticas, mas enfim, é um processo quase natural de ruínas de prédios artificiais, né, construídos, contarem com vegetações que foram crescendo de maneira descontrolada ali. Para quem já assistiu aquela série do O Mundo Depois de Nós, acho que chamava O Mundo Depois de Nós, né? Que Eu era da não Discovery. lembro. Eu acho que era da Discovery ou do History Channel, acho que era do History Channel. Tinha que chamava O Mundo Depois de Nós, que era uma coisa assim, eles iam simulando como é que as grandes cidades, os lugares ficariam se a humanidade acabasse. E aí era assim, depois de tanto tempo tal coisa acontece, depois de 10 anos, depois de 20 anos, depois de 50 anos, depois de 100 anos. Por quê? As coisas, se você pega uma cidade lá, Las Vegas, depois que se a humanidade parasse de morar em Las Vegas, você ia ter primeiro, não vai ter tanta vegetação por causa do deserto, mas o clima vai deteriorando os prédios, a vida selvagem que não chegava na cidade volta a circular por ali, então as coisas vão acontecendo. E é muito comum que você veja vegetação surgindo. Então, locais em que exista vegetação, a vegetação planta, bicho, é igual água. Se tiver uma frestinha, ela vai subir. Se não tiver uma frestinha e você não fizer manutenção, ela vai criar uma frestinha. E ela vai aparecendo. E aí é musgo, e aí é limo, se for uma região úmida. Vai ter fungo, vai ter mofo, esse mofo vai crescendo, vai formando um tapetinho de musgo. Isso ajuda a ter matéria orgânica, isso ajuda a reforçar o surgimento de outras vegetações, e a coisa vai crescendo. Então é muito comum que você descreva ruínas com vegetações típicas. E um dos tipos de vegetação que você mais normalmente vai descrever nesse tipo de contexto é justamente de plantas do tipo trepadeira, essas plantas que têm crescimento vinculado, né? Que crescem pregadas, presas em alguma coisa para alcançar uma posição mais favorável para obter luz do sol. A trepadeira de almíscar amarelo, em particular, ela é uma criatura bastante interessante para usar. Ela não é um nível de desafio extremamente elevado, e eu acho que esse nível de desafio dela oficial é um pouco desbalanceado, porque ela é nível de desafio 2. Ela é ridiculamente fácil de acertar, ela tem CA6, ou seja, bateu, dificilmente você erra, né? Você só precisa. O personagem de nível mais básico vai conseguir acertar um ataque nela, mesmo com dado baixo, mas ela tem 60 pontos de vida, o que não é pouco, e ela tem uma regeneração consistente de 10 pontos de vida por turno. Então, se tiver só uma pessoa tentando cortar uma planta dessa, ela vai passar vai cortar um dobrado. É uma planta que tem, dentro de tudo aquilo que a gente falou, as características que a gente mencionou. Ela tem 1 de inteligência, não é uma criatura extremamente inteligente, não vai pensar de maneira tática, estratégica. Ela tem mobilidade bastante reduzida, ela tem o mínimo de mobilidade possível, que é 5 feet, né, que é 1,5 metro, que é menos do que isso, é só se não se movesse. E ela só não tem o fator de construção porque ela tem outro funcionamento, né? E ela se camufla. Ela também é considerada indistinguível de uma flor de vinha ordinária, por assim dizer. O que torna ela tão perigosa e tão interessante? São as duas habilidades que ela tem. A primeira é o Almíscar, que é um cheiro especial que ela pode emitir 3 vezes por dia, que atinge todos os humanoides até 9 metros dela, e caso eles falhem em um teste de resistência, eles são magicamente, né, ou eles recebem uma condição ali de, como é que é? Charmed?
em português? Encantado. Encantados. Eles são encantados e são impelidos a não fazer nada além de se deslocar até ela. Isso vai durar mais ou menos 1 minuto ou até essa criatura passar em resistência que ela pode refazer todo o turno. O problema de você se aproximar dessa planta é porque essa planta depende de encostar nas pessoas para se reproduzir, que é a habilidade dela, que é um ataque de toque, que quando ela acerta, e o bônus dela não é um bônus irrelevante, né, não é um bônus alto, mas não é um bônus irrelevante, ela tem mais 3. Quando ela acerta, ela causa 3d8 de dano psíquico. 3d8 de dano psíquico é uma média de 13 de dano, que é bastante dano. 13 de dano é mais vida do que praticamente qualquer personagem de nível 1 tem. Então, as chances dela matar uma criatura com um ataque só não é desprezível. Caso ela leve a vítima a ficar com 0 de vida, o que ela faz? Ela implanta um bulbo nessa pessoa. Um bulbo. O que é um bulbo? Um bulbo é uma sementinha, por assim dizer, mas ainda bem que o Luiz não tá aqui para brigar comigo por traduzir bulbo como sementinha. E aí, se esse bulbo não for destruído em até 24 horas, o corpo daquela vítima da planta volta como um zumbi de trepadeira de almíscar amarelo. Para todos os efeitos, a ficha dele é basicamente um zumbi. Não é, eu acho que não tem diferença para uma ficha de zumbi normal, não. Mas é um zumbi vinculado à planta. E esse zumbi existe especificamente, exclusivamente para ajudar essa planta. Então ele vai ter um impulso, um instinto de proteção da planta original, e ao mesmo tempo ele vai ter um instinto de sobrevivência. Por quê? Porque o corpo, na verdade, é uma coisa meio alien. Ele serve, enquanto ele tá produzindo aquela planta, ele serve como alimento para que a planta cresça. Então aquele bulbo, primeiro toma o corpo, controla o corpo, ele passa a agir como um zumbi, e aí ele vai servir de alimento para a planta até que o bulbo cresça o suficiente para se tornar uma planta própria. Nesse caso, quando acontece isso, ela abandona aquele corpo que é uma casca morta, e aí ele morre, e ele não serve para mais nada, são só os restos mortais, né? Então, para você destruir esse bulbo não é fácil, você só pode destruir esse bulbo se por acaso aquele corpo for revivido. Então, no intervalo necessário, você pode reviver, você tem que reviver aquele corpo para poder destruir o bulbo, ou remover uma maldição, considerada uma maldição para todos os efeitos. Eu utilizei essa planta na Forja do Amanhã, como uma bênção da Mãe dos Campos, que era uma arquifada, e que foi dada como uma bênção por ela para o Warlock dela, que estava querendo se vingar do pessoal que estava destruindo as tradições da família dela, que estava fazendo uma substituição de agricultores por maquinário, e nesse processo estavam desrespeitando as tradições, estavam ignorando os altares que tinham sido levantados para a Mãe do Campo, etc. E aí ela recebeu essa planta para fazer, e ela transformou algumas pessoas em zumbi, etc. Então, assim, é uma planta que não é um nível de desafio muito alto, mas dificilmente você vai colocar ela em um contexto em que ela já não tenha produzido alguns zumbis que vão ajudá-la a proteger. Então você está tendo que lidar com ela enquanto está lidando com os zumbis também. Eu gosto de pensar que é uma criatura boa de colocar em contexto de ruína, especialmente se você vinculá-la de alguma maneira à origem da ruína. Né? Então pode ser que os primeiros zumbis encontrados na ruína não tenham traços tão marcantes dos bulbos, e aí os personagens não sabem o que está acontecendo, até os zumbis que eles encontram depois comecem a aparecer com bulbos visíveis, né? Eles estão em uma etapa mais recente, talvez, do processo de transformação, por isso os bulbos ainda estão neles, etc., de maneira mais evidente. Aí talvez a galera só perceba disso quando eles já estiverem rodeados pelas flores, para tudo que é canto, e as flores estejam atacando. É uma criatura de 1 de inteligência, ela não vai emboscar, ela não vai esperar o melhor momento para atacar. Então, assim, é bom pensar que no momento em que ela perceber que há alvos próximos dentro do alcance das habilidades, ela vai fazer. Vai usar tudo que tiver ao alcance dela da melhor maneira, mais eficiente, para tentar maximizar o dano. E eu também gosto de pensar, só para concluir, que o objetivo dessa planta é sempre se reproduzir ao máximo. Novamente, com de inteligência ela age de maneira instintiva. Então não é uma planta que vai ficar parada esperando indefinidamente as coisas acontecerem. Não há nada que indique, como normalmente é uma planta, uma coisa passiva, que vai ficar esperando surgir uma nova vítima. Né? Elas vão se mover, elas vão atrás de novos alvos. Então é razoável que você talvez encontre nas ruínas o resto da planta, mas não necessariamente a planta. Interessante. Eu já usei já ela. Dá trabalho. É uma coisa bacana de pensar, é poder usar nos zumbis como se fosse um zumbi mesmo, morto-vivo. Então, eles estão ali já há muito tempo, as plantas já cresceram em volta, eles já estão envoltos por plantas e cipós. Ele pode levantar com aquilo lá, eles não vão saber que é por causa da planta em si.
Você pode fazer que seja porque eles são zumbis e as plantas crescerem em volta deles. Isso é bom. O zumbi dela é considerado, mecanicamente, é um morto-vivo. É o mesmo jeitinho, até Porque a ele morreu. aparência, né? Ele morreu, ele é um morto-vivo. Essa da imagem é um exemplo disso.